Bom dia, gente. Bom dia. O Dia dos Pais não é uma data social. É uma data para a gente avaliar as nossas posturas enquanto pais e enquanto filhos. Isso não foi inventado pelo comércio. Então, nós vamos aproveitar a data não simplesmente para fazer uma troca de presentes, mas para avaliar as nossas relações. Até porque, atualmente, o papel de pai tem sido mais valorizado do que antigamente. Vocês veem que as escolas antes tinham a festa da família, tinha a festa das mães. Hoje, não tinha festa dos pais, lembram disso? Hoje, para não fazer duas, inventaram a festa da família, porque inclui pai e mãe. Olha a gente chegando aí agora. Tudo bem? Agora, um outro exemplo, para a gente ver qual que era o valor do pai e da mãe. Vocês já viram duas crianças, dois jovens brigando na escola? Nós já passamos por isso. E aí, quando um jovem vai brigar com o outro e quer ofender o outro, ele chega e fala assim, e a sua mãe? Aí o outro chega e fala assim, falar da minha mãe não, tá? Vou te arrebentar. Agora, se falar assim, e o seu pai? Ele fala, meu pai pode falar, estou nem aí. Ou seja, olha que as coisas estão mudando, agora os filhos já estão aí. Vocês já viram em algum estádio do mundo xingarem o pai do juiz? Ninguém xinga, é impressionante. Se querem irritar o juiz, xinga a mãe. Uma hora essas coisas vão mudar, eles vão parar até de xingar. E aí vão começar a valorizar todos nós. Então, aproveitemos os nossos pais que estão encarnados e valorizemos essa relação. Aproveitemos os nossos pais que não estão presentes, que não deram conta de assumir a paternidade, mas nos deram a luz do espermatozoide e nos propôs a vida. Aproveitemos para orar por eles, porque se não tiveram coragem nessa, que tenham na próxima. E aqueles que desencarnaram, talvez não tenha feito tudo o que a gente gostaria que eles fizessem, mas eles fizeram o melhor que eles podiam fazer dentro do conhecimento e do contexto que eles viviam. Então, agradecemos pelo pai biológico, de forma ou de outra, está ao nosso lado. Quando nós falamos a respeito da dor e do sofrimento, nós colocamos que a dor é inevitável. E o sofrimento opcional não é uma invenção nossa. Quem fala isso para nós é Carlos Drummond de Andrade. Num outro contexto, quando ele fala das nossas vivências, ele fala a respeito da dor inevitável e o sofrimento opcional. Mas se nós fizermos uma avaliação na história, nós vamos ver que Carlos Drummond de Andrade, ele é apenas um daqueles que veio estudando esse tema, mas ele veio poetizando em cima dos nossos desgastes nas relações sociais, nas nossas relações afetivas e nas nossas relações espirituais. Mas ele foi amenizando o nosso sofrimento, embora nós carregássemos inúmeras dores. Mas há mais ou menos 3.000 anos antes de Jesus, a história relata para nós que iniciamos a chamada Era Axial. A Era Axial no planeta Terra é aquela era onde as pessoas estavam preocupadas em conquistar o equilíbrio, aonde inúmeros missionários foram enviados para trazer para nós ensinamentos novos sobre essa proposta de melhoria no campo espiritual e no campo da moral. Entre elas, nós vamos ver Zoroastro na Pérsia. Nós vamos observar na Grécia Pitágoras, Anaxágoras, Empédocles, Heráclito. Nós vamos ver Sócrates, Platão e Aristóteles mais próximos da era do Cristo, mas nós vamos encontrar por volta do ano 560 anterior ao Cristo, nós vamos encontrar um pequeno garoto que nasceu nos pés do Himalaia. Esse garoto, desde o nascimento, a sua expressão facial, ela proporcionava tanto encanto que os próprios pais não entenderam que garoto era esse. O pai resolveu levar este garoto para uma pessoa que tinha uma mediunidade aflorada, mas não conhecia ainda os valores da mediunidade. Mas era um senhor muito bom, um eremita, vivia sozinho, mas estava sempre prestando assistência àqueles que o procuravam.
de quando em vez, ele saía dos pés do Himalaia e hoje, conhecida para nós como Nepal, ele vinha visitar essas regiões e prestava o auxílio que podia e depois ele voltava para a sua solidão. Mas ele tinha um contato com a espiritualidade extremamente estreito. Quando o pai Suddhodana levou este garoto para este homem colocou o garoto nos braços e disse: o Senhor vai paternar um dos maiores anjos que passaram pela terra. O Senhor tem a função de ajudá-lo na espiritualidade do planeta. Mas se o Senhor não se envolver com a espiritualidade do planeta, ele por si se envolverá. O pai Suddhodana, no fundo, ele não queria que o filho fosse um missionário. Ele começou a prender o filho dos contatos sociais porque ele queria que o seu filho tivesse uma vida normal, a vida que as crianças e os jovens tinham. Então, ele foi propondo à sua esposa para que o filho não tivesse nenhuma convivência externa. E, como ele era um rei, ele construiu para o seu filho 3 grandes palácios: o Palácio do Inverno, o Palácio da Primavera e o Palácio do Verão. O filho não saía dos palácios para ter o contato social. A sociedade é que vinha para ter contato com o filho. Os professores, filósofos e historiadores eram contratados para trabalhar com aquele garoto, cujo pai deu o nome de Siddhartha. Siddhartha Gautama foi criado dentro dos seus palácios. Quando, chegando por volta de 14, 15 anos de idade, Siddhartha estava sendo muito observado pelos seus pais, e o pai viu que ele já estava cansando daqueles movimentos de festividade, de comemoração, de idealização, de encontro com os jovens. O pai Suddhodana chamou por sua sobrinha Yasodhara e conversou com a sobrinha Yasodhara, que tinha um leve encantamento pelo jovem Siddhartha. Ela era prima de Siddhartha. E o pai conversou com ela. Já que ela era prima, ele iria promover um encontro dos dois e, quiçá, até o casamento dos dois. A prima foi se aproximando, Siddhartha foi se encantando e, por volta dos 16, 17 anos, eles se casaram. Siddhartha Gautama se casou com Yasodhara. Pouco tempo depois, nasceu seu primeiro filho, Rahula. Os 3 continuaram envolvidos dentro do palácio. Não saíam para ter contato com a sociedade. Por volta dos 27 anos de idade, 28 anos de idade, Siddhartha estava na janela de um dos seus palácios e observou lá longe, para além dos muros do palácio, caminhando pelas estradas de barro, aquele cordão de pessoas que caminhavam na direção do rio Ganges. Ele chamou um dos seus soldados e perguntou o que era aquilo. E aí o soldado disse: ali existe um grupo de pessoas que eu não dou conta de lhe explicar, porque o senhor não tem contato com o mundo externo. Mas só vivenciando aquele contato que o senhor vai saber. Ali é o contato com a dor. E aí Siddhartha Gautama pediu ao seu soldado que facilitasse a saída dele dos palácios. Facilite a minha saída. Embora o meu pai, hoje, um pouco menos de 30 anos, não me ensinou a convivência social, trouxe a sociedade para conviver comigo nos palácios, eu gostaria de sair para me adentrar à sociedade. O soldado, facilitando a saída de Siddhartha, foi para a rua, junto com Siddhartha, o deixou lá e retornou para o palácio. Siddhartha, 1 dia, 2, 3. Durante vários dias ele começou a acompanhar aquele cordão de pessoas e ele observou 4 grandes situações que modificariam a sua vida para todo sempre. Ele teve contato com a dor. Ele teve contato com a dor porque, a partir daqueles movimentos de contato que ele tinha com as pessoas,
ele teve contato também com 3 grandes situações da terra. A primeira, a miséria. A segunda, a doença. E a terceira, a morte. Ele teve contato com a miséria, com a doença e a morte, e viu que todos esses 3 são causadores de dor na criatura humana. Ele adentrava para a sua casa e depois retornava para a rua, sempre sob os cuidados desse militar, que lhe facilitava a saída. Até que um dia, sentando com seu pai Sudodana, sua esposa Yasodhara e seu filho Raula, ele conversou com a sua família, sentou a sua mãe, chamou alguns dos seus comandados e disse que ele não ficaria mais no palácio, porque ele estava tendo contato com a dor, e ele precisava de oferecer algo de saudável para essas criaturas, e ele ainda não sabia o que fazer. Ele sabia que a vida que ele tinha dentro do palácio não era uma vida real. O real estava lá fora. O real era a dor das criaturas. Todas as criaturas estavam caminhando com dor, e os pais camuflaram essa dor para ele. Quando ele disse isso, o pai reforçou a guarda do palácio, mas aquele seu fiel soldado facilitou a saída. Ele sai do palácio e não retorna mais para casa. Todos os dias ele acompanhava essas pessoas no caminho da miséria, acompanhava cortejo fúnebre, acompanhava os doentes e tentava conversar um pouco com eles, e à noite, na hora que ele ia dormir, ele se adentrava para a floresta. E ele foi fazendo isso vários dias, vários meses, vários anos, e ele queria descobrir o porquê de tanta dor. A dor existe, ele descobriu. E aí ele começou a trabalhar na segunda situação. Se a dor existe, toda dor tem uma causa. Todos os dias ele saía e tentava avaliar a causa da dor. Passado mais um tempo, se toda dor tem uma causa, é necessário destruir a causa da dor. E ele já estava debaixo desta árvore, que ele fez dali o seu leito, a árvore Bódia, ou a árvore Bo, a árvore do conhecimento. E ele entrava para a floresta e deitava-se debaixo da árvore Bódia à noite. De dia, ele via o contato com a dor. Existe a dor. Toda dor tem uma causa. É necessário destruir a causa. E aí é o quarto questionamento que faz Siddhartha Gautama: como destruir a causa da dor. E ele começou a jejuar. E ele foi jejuando, a tal ponto de determinada época, ele se alimentar de apenas 1 grão de arroz por dia. O estado dele, de apatia, de falência dos órgãos, chegou a tal ponto, que em determinadas vezes ele tocava nos próprios órgãos, pela magreza, pela falta de alimentação e pelo estágio de desnutrição que ele abraçara. E ele achou que naquele processo de jejum e meditação, ele teria as respostas que ele estava procurando. A ponto de, na última vez, quando ele toca em si mesmo, ele toca na própria coluna vertebral, que já estava saliente no seu tronco. Ele desmaia debaixo da árvore Bódia, e uma jovem passando pela floresta, pega Siddhartha Gautama, leva-o para a sua casa, aplica-lhe um caldo quente, o abriga, cuida dele. Quando ele se viu refeito, ele adentrou novamente pela floresta, agradecido, mas ele precisava descobrir o que estava acontecendo com aquelas pessoas. Deitado debaixo da árvore Bódia, levantava todos os dias pela manhã e tinha contato com as pessoas naquela vida miseranda. Certa vez, ao fazer o seu movimento de meditação, diríamos que eclodiu-se-lhe a mediunidade. E ele deixa de ser Siddhartha Gautama e ele passa a se chamar Buda, aquele que se iluminou. Porque ele chegou com 3 grandes respostas que se transformaram nas 3 grandes verdades de Buda. Existe a dor. Toda dor tem uma causa. É necessário destruir a causa. E como fazer isso?
E aí Buda, pregando as 3 grandes verdades, ele faz a modificação moral da criatura, daqueles que conviviam e daqueles com quem ele participava os seus próprios estudos. Primeiro, para nos livrarmos da dor, é necessário ter a consciência reta. Porque se tivermos a consciência reta, por mais que estejamos em convivência com a dor, o sofrimento, ele será amenizado. A consciência reta. Porque se a dor, ela é para todos nós inevitável, o sofrimento depende dos dramas conscienciais que a gente carrega. E Buda começou a falar da importância de uma consciência reta. Em segundo, ele colocou a importância do trabalho. Se nós trabalharmos em favor de nós mesmos, para o bem-estar material, e se trabalharmos em favor do próximo, na conquista do nosso e do bem-estar espiritual dos outros, nós vamos favorecer a consciência reta e vamos ainda mais aliviar a dor. Em terceiro, o amor. Se nós dermos conta de amar o próximo e de nos amarmos, nós vamos sim conviver com a dor, mas se nós estivermos numa relação de amor, estaremos também envolvidos numa relação de trabalho para com o próximo e para conosco. Numa relação de amor, numa relação de trabalho, estaremos estimulando a retidão da consciência nossa e do nosso próximo. As 3 grandes verdades de Buda atravessaram os séculos. Ele que viveu entre 560 a 480 aproximadamente antes de Jesus, nós vamos ver que depois historiadores, filósofos, profetas continuaram trabalhando em outra linguagem estas grandes verdades. Mas não podemos escapar das colocações de Jesus, que destrinchou esse movimento. Quando ele fala para nós que a consciência reta, que o trabalho e o amor são os 3 grandes movimentos de mudança que devemos promover entre nós, foram essas as colocações de Jesus em diversos textos, em diversos ensinamentos. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, após as bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, no versículo 17, afirma para nós: não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, essa lei já tinha sido trazida. Porque Moisés, pela primeira vez, falou de amor para nós. Quando Jesus repete, amai o próximo como a ti mesmo, no capítulo 22 de Mateus, ele não está ensinando para nós o amor ao próximo, porque quem ensinou foi Moisés, quando falou, amai o próximo como a ti mesmo, em Levítico, no capítulo 19. Jesus estava vivendo o amor ao próximo ensinado por Moisés. Então, quando ele afirma, não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, ele já está dando para nós o primeiro norte, no qual Buda, lá atrás, explicou, buscando as suas 3 grandes verdades. O amor é o norte das nossas relações. E aí nós temos várias formas de trabalhar o amor. Nós podemos trabalhar o amor nos nossos relacionamentos familiares, inclusive aproveitando o movimento de hoje, Dia dos Pais. Aproveitando o movimento de revermos as nossas relações com os nossos familiares. Então não é simplesmente porque existe uma data do, entre aspas, comércio. É uma data que nós tiramos, já que o comércio nos favorece com essa lembrança, tiramos para abraçar, para rever e revitalizar as nossas relações. É o primeiro passo do amor, é o amor mais perto da gente. Para depois nós darmos conta de amarmos quem está um pouco mais distante de nós. Para depois nós entendermos o ensinamento claro de Jesus, aí é o Cristo que fala, amai os vossos inimigos. Porque vai para além da orientação de Moisés, amai o próximo como a ti mesmo,
E além da orientação de Buda, quando fala para nós do amor como sendo uma das suas grandes verdades para nos livrarmos da dor. Porque se hoje a gente está envolvido com a dor física, se nós amarmos, trabalharmos e tivermos consciência reta, nos livramos das dores espirituais, porque o físico, ele vai ficar depois com a matéria, no seu processo natural da degeneração dos órgãos. E ele vai ser enterrado. Mas a consciência tranquila, o trabalho em favor do próximo e o amor dignificado é que vai nos alimentar para não vivermos mais a dor do outro lado. Então depende das nossas escolhas. O amor, segundo André Luiz, ele é na sua essência aquilo que você fizer dele. Mas quando Jesus fala para nós a respeito do amor, nós vamos notar que ele viveu esse amor, embora agredido, embora tenha sido negligenciado, embora tenha sido desprezado, ele viveu esse amor. Ele não perdeu tempo, momento nenhum, em atender às nossas dores superficializadas. Ele trouxe sentimentos e reflexões para nós alimentarmos no nosso estado íntimo a necessidade de mudança. É o amor trazido por Jesus. Este amor é um amor diferenciado. Nós ainda não conhecemos a profundidade do amor. Ainda não sabemos. Talvez Buda, como disse aquele médium que também morava nas cordilheiras ali do Himalaia, seria aquele que modificaria, um anjo que modificaria posturas humanizadas. É bem verdade, porque os ensinamentos que ele trouxe até hoje para a gente é estudado. Ele está sendo aprimorado por outros, mas Buda não se perdeu no seu contexto, embora o seu pai tenha o favorecido com os excessos que a sociedade propõe. Mas Buda atendeu uma outra linhagem de moralidade, e veio e cumpriu a missão na qual ele se propôs. Então, quando falamos do amor, nós falamos do amor nas nossas relações, no jeito mais simples que a gente puder amar. Saindo do campo do amor, como amar sem fazer alguma coisa pelo outro? Como fazer pelo outro sem fazermos por nós? Amai o próximo como a ti mesmo, dito por Moisés e vivido por Jesus, faz pelo outro como você faz por si. Agrade o outro como você se agrade, você se agrada. Fale do outro como você fala de si. Deseja o bem para o outro como você deseja o bem para si mesmo. Jesus não pediu para fazer mais, mas também não pediu para fazer menos. Amai o próximo como a ti mesmo, faça como você faria por você. Nem mais, nem menos. Ah, mas e aqueles que estão fazendo mais? Está ótimo. Mas no fundo eles estão fazendo para eles mesmos. Porque quando a gente ajuda alguém, a gente se ajuda. Quando a gente fala bem de alguém, nós estamos falando da nossa mente, da nossa palavra, do nosso sentimento. Quando a gente caminha com alguém, nós estamos caminhando com o nosso melhoramento espiritual. Quando a gente empurra alguém na estrada, nós estamos nos empurrando para não sairmos dessa estrada. Então, quando fazemos pelo outro, fazemos por nós. Isso é trabalho. Mas quando Buda falava de trabalho, Jesus veio esclarecer ainda mais sobre o trabalho. E Jesus fala, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele está dizendo para nós que o trabalho é sempre fonte de melhora. Se nós não estivermos bem, trabalhe. Faça o melhor que você puder nas suas relações profissionais, sociais, afetivas e espirituais. Trabalhe. E se você estiver bem, trabalhe a si mesmo. Não deixe de trabalhar hora alguma. Existem inúmeras maneiras de lidarmos com este bem. Mas, às vezes, a gente começa a alimentar o desânimo, a apatia, o cansaço, o desgaste. Ah, mas isso existe? É claro que existe. O corpo físico tem que descansar. Mas, muitas vezes, a gente agrava o problema do corpo. E aí começa o sofrimento.
A dor existe, mas quando a gente começa a alimentar a dor, quando a gente começa a abastecer a dor com pensamentos negativos, com apatia, com desânimo, nós esquecemos do trabalho em favor de nós e em favor do próximo. Não é momento de esquecermos o trabalho. Nós estamos recebendo a última, se não uma das últimas oportunidades de continuarmos na Terra nesse movimento de transição. Bezerra de Menezes, numa mensagem que se chama Tempos de Aferição, ele pede para nós nos atentarmos com o momento que nós estamos vivendo. É provável, por estarmos no último quartel da transição, se não fizermos o movimento de saída das nossas dificuldades, deixando-as para trás, é provável que a gente faça um movimento de saída do planeta para fazer estágio em planetas inferiores. Então, não é momento de alimentar a dor. A dor existe. Todos nós temos dor. Emmanuel coloca para nós da seguinte forma: todas as criaturas sofrem, mas poucos são aqueles que sabem sofrer como cristãos, glorificando a Deus. Todo mundo tem sofrimento. Nós podemos amenizar o sofrimento, mas eu ainda não vou me livrar dele, porque eu não consigo filtrar a dor de tal forma que eu caminho com a dor apenas no estágio físico, mas caminho com a mente o tempo todo equilibrada. Mas caminhar na direção do equilíbrio eu já posso. Quando Emmanuel afirma que todas as criaturas sofrem, ele não está falando da intensidade do sofrimento. Ele está dizendo que todo mundo está carregando o seu sofrimento. A intensidade é a pessoa que dá. Tem pessoas que estão com dificuldades enormes na relação com os filhos, que estão envolvidos com os excessos, nas viciações. Mas eles estão com a consciência tranquila de que fizeram tudo que podiam fazer pelos seus filhos. Mas tem aqueles que estão também com dificuldades com os filhos, mas estão com as consciências pesadas porque não lutaram tudo que poderiam ter lutado pelos filhos. Foram afrouxando. E o filho vai pedindo, e a filha vai pedindo, e a gente vai oferecendo, vai recheando, vai enxertando os nossos filhos de coisas materiais, de dinheiro, de mesada, de show, troca tablet, troca celular, e nós vamos terceirizando o afeto nas nossas relações. E lá na frente, o afeto terceirizado, as coisas não vão repor a falta, o buraco, o abismo afetivo em que esse filho vive. Não vai repor. E aí começam os dramas conscienciais que a criatura está desenvolvendo. Ele achou que estava fazendo tudo, trabalhando pelos seus filhos, mas ele trabalhou materialmente, não trabalhou emocionalmente e não o envolveu espiritualmente. E aí, faltando o trabalho, a consciência pesa, ela deixa de ser uma consciência reta. A mesma família que lutou pelos filhos, a mesma, está com a consciência tranquila. Está com a consciência tranquila. Porque essa é a orientação de Santo Agostinho. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, Santo Agostinho coloca isso para nós. No item 9, a ingratidão dos filhos e os laços de família, ele coloca para nós: façamos o melhor pelos nossos filhos e permaneçamos com a consciência tranquila, independente da escolha que o nosso filho fizer. Porque se nós estamos fazendo o melhor, consciência reta, a escolha é dele. Mas eu não consigo fazer com que o meu filho participe do culto no lar. Ele já é jovem, já é adulto, você não deixe de fazer o culto no lar. Faça o culto. Ah, mas lá em casa, meu marido não faz, meus filhos não fazem, eu vou fazer sozinho? Faz sozinho. Porque, segundo Jesus, nós nunca estamos sozinhos. Jesus coloca para nós que onde houver 2 ou mais reunidos em seu nome, Ele estará presente. 2 ou mais, então significa que nós estamos junto com quem? Com o obsessor, gente. No mínimo está lá você e seu obsessor.
Porque o obsessor não larga a gente nunca. Como diz o livro dos Espíritos, ele fica como o gato espreita o rato. Está aguardando. Então, na hora que você resolver fazer o culto, o obsessor vem, não faz não, deixa para lá, ninguém vai fazer com você, você vai fazer sozinho, deixa de ser besta. E o obsessor vai falando, vai falando, vai falando. Aí, daí a pouco, você fala assim, é verdade, eu não sou uma besta, então não vou fazer mesmo, pronto. Então, se você resolver fazer, Jesus disse assim, onde houver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome. 2, 3 ou mais. 2 porque você e seu obsessor está coladinho, está quase acoplado. 3, o seu mentor também está lá atendendo a sua sintonia. E mais as escolhas que você convidar para o culto. Olha que bacana. Então, são as nossas escolhas. Ninguém quer fazer com você, faz você. Não, mas lá em casa eu já leio todo dia. Nós estamos falando do culto no lar. Não estamos falando daquela leitura diária que a gente faz, não. O culto no lar coloca para nós, Aniceto, no livro Os Mensageiros, dos capítulos 37 em diante, até o capítulo 41, 42, ele vai falar que determinados lares, o culto no lar, representa verdadeiro posto de socorro, de atendimento a desencarnados. Quando a gente está convicto, quando a espiritualidade sabe que pode contar conosco no culto no lar, posto de atendimento, estamos ali. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Então, hoje nós temos muitas situações, muitos movimentos de melhoria. As oportunidades estão aí para todos nós. Nós podemos nos livrar do sofrimento? Podemos, trabalho. Mas eu já rezo, já é o suficiente. Não é o suficiente. Tiago, no capítulo 2, nos versículos 17 e 18, coloca isso para nós. Que a fé, crer, sem obras, a fé é morta em si mesma. Mas no versículo 18 ele diz assim, mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então nós não podemos deixar o trabalho nunca. A questão não é simplesmente crer. Não é andar com o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço. Não é andar com a teoria decorada na ponta da língua. Não é isso. É o que nós estamos fazendo com tudo isso. Se nós queremos nos livrar do sofrimento, vamos atenuar a dor. Se fazemos isso através do amor, vamos fazer também através do trabalho. Mas se eu junto esses dois valores, eu abraço uma consciência de retidão. Eu abraço a consciência de retidão. E quando eu falo de consciência reta, não estou falando da consciência de tomar ciência das situações. Não é isso não. Hoje, saber o que é certo e o que é errado, todos nós sabemos. Não tem ninguém simplesmente que não sabe o que deve e o que não pode fazer. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Ninguém, todos nós sabemos. Todos nós sabemos. Eu não conheço Jesus. Não precisa conhecer Jesus para saber o que é certo e o que é errado. Não precisa. Todos nós já sabemos. Então, quando falamos de uma consciência reta, ainda que eu não conheça, ou que eu não frequente nenhuma religião, não frequento nenhuma, não tem problema. Eu não preciso frequentar a religião para eu ter espiritualidade. Eu posso ter espiritualidade sem religião. A religião é um caminho, não é o caminho. É um caminho. Eu posso ser católico, presbiteriano, luterano, eu posso ser budista, eu posso ser espírita, protestante, eu posso não ser nada disso, mas nas minhas relações eu vou fazer o melhor que eu puder, para o marido, para a esposa, para os filhos, para os amigos. Quantos de nós vamos na casa espírita, rezamos, sentamos, confraternizamos, fazemos o culto no lar na nossa casa, mas somos algozes com os nossos familiares? Quantos de nós agredimos os nossos filhos, a esposa ou o marido, impiedosamente? Com palavras agressivas, com gestos agressivos, com mentalidade, pensamentos negativos. Quantos de nós estamos fazendo isso o tempo todo? Meu filho, você vai tirar foto? Gente, não é assim não. Então, tem que fazer pose.
Aí eu paro para ele fazer a pose. Mas é assim, não é assim? A gente não é assim, você está andando no shopping, você vê um espelho, o que você faz? Vai lá e se ajeita, anda ereto. Depois que passa do espelho, você volta ao que é. Aí tem gente que fala assim, eu não gosto da fotografia, eu tenho que me preparar, porque a fotografia te flagra do jeito que você é. Agora, se preparando, vocês já viram alguma foto em rede social da pessoa se levantando? Com o cabelo parecendo aquele solzinho? Ninguém viu. Aí na foto só aparece aquelas maravilhas. É isso, maquiada, é uma beleza. Então, quando alguém vai nos surpreender a foto, aí você... Quando nós colocamos a respeito deste envolvimento, façamos o melhor que a gente puder. Se a espiritualidade coloca que o culto é posto de socorro, eles trazem desencarnados, muitas vezes inimigos nossos de passado, para assistir o culto conosco e ver que nós estamos fazendo movimentos de luta. Mas muitas vezes fazemos tudo isso, assistimos reunião, vamos na campanha do quilo, mas os nossos filhos estão nos observando. Que a gente faz da boca para fora, que a gente é elogiado lá fora, que a gente é bem visto pelos amigos, mas no dia a dia, na relação com eles, nós não estamos fazendo o menor esforço. E precisamos fazer. O maior esforço, inclusive, são com eles, porque eles representam a nossa convivência. Pedro, no capítulo 5, na sua primeira carta, no versículo 2, ele coloca assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente. Quando ele fala apacentai, ofereça o pasto para o rebanho de Deus que está entre nós. O rebanho de Deus são os nossos familiares na primeira fila. O segundo são os nossos amigos. O terceiro são os desconhecidos. O quarto são os inimigos. Apacentai o rebanho de Deus. Faz o melhor que você puder. O melhor que você puder. Porque quando nós fizermos o melhor que a gente puder nas nossas relações, quando nós fizermos, nós estaremos oferecendo o pasto espiritual, o alimento espiritual. Não por força, mas voluntariamente. Ah, eu queria que meu filho tivesse aqui, mas ele não veio, porque o momento não é dele, é nosso. Ah, se minha esposa tivesse vindo, o momento é seu, não é da esposa, não é do... Ah, mas se meu marido, não é ele ainda. Nós temos que parar de achar que tudo que a gente estuda, lê e escuta, é para o outro, é para nós. Divaldo Franco, conversando com a Joana de Ângeles, colocou isso para ela: Joana, você nunca escreveu uma mensagem para mim, você manda mensagem para todo mundo, para os espíritas, você personaliza determinadas mensagens, você nunca escreveu nada para mim, eu gostaria que você escrevesse para mim alguma coisa. Ela falou assim: Divaldo, como que eu nunca escrevi para você? Estamos envolvidos com a psicografia há anos, e você fala que eu não escrevi para você? Aí ele retruca: claro, há anos, mas você está fazendo para os outros. E aí ela chega e fala: não, Divaldo, eu não estou fazendo isso por ninguém, tudo que eu mando é para você, você que sai publicando, como se fosse para os outros. Não estou mandando nada para os outros, mas você acha que tem que sair publicando, você vai lá e publica tudo, vira livro, vira texto, vira mensagem, é mensagem para a campanha do quilo, mas é você quem tinha que estar lendo, estudando e colocando em prática. Agora, se você divulga e os outros fizerem, não tem como falar que eu não mandei para você. Eu utilizo você como instrumento, como é que eu não estou mandando para você? Ou seja, está cobrando do Divaldo um trabalho envolvido com a consciência. Certa vez, Divaldo estava deitado lá na casa do caminho, no seu quarto, Joana de Ângeles chegou. Era 7:30 da noite, Joana de Ângeles chegou e falou com ele assim: Divaldo, o que você está fazendo? E ele falou assim: eu estou com dores de angina, não estou dando conta de me levantar. E aí ele pensando nas suas reflexões, onde já se viu um mentor não saber o que acontece com o seu pupilo? Ele lá passando mal e ela perguntar o que está acontecendo. E ela falou assim: dores de angina, meu filho. Eu estou com dores, não estou dando conta. Divaldo, daqui a meia hora nós temos reunião mediúnica. Tem vários espíritos preparados para se comunicar através de você. Mas Joana, eu estou 95% morto. Ela olhou para ele e falou assim: e eu estou 100% morta.
E não parei de trabalhar. Por que você, 95% morto, vai ficar deitado na cama? Você ainda tem 5%. Pode ir para a casa espírita, estamos te esperando lá. E ele vai para a casa espírita. Sentindo dores, sentindo mal, vai para a casa espírita, senta na reunião mediúnica, dá as comunicações, faz as psicofonias. Quando ele levanta, ele já estava parcialmente restabelecido. Quando ele levanta, fica lá trocando ideia com os confrades do movimento. Aí Joana chega e fala assim: Divaldo, o que você está fazendo aqui? Aí ele fala: mas meu Deus, você não falou para eu vir? Divaldo, você está passando mal, volte para o seu repouso. Ou seja, ela o pediu para sair do repouso para vir para o trabalho, mas não é depois do trabalho, agora vamos ficar aqui confraternizando, agora volte e vai repousar. O que ela está propondo? Cuidemos do espírito, mas cuidemos também do corpo. Nós vamos fazer os dois movimentos. Mas é difícil nós abraçarmos uma consciência reta quando temos oportunidade de trabalhar e não trabalhamos. Chico Xavier, certa vez, envolvido com as comunicações na casa espírita lá em Uberaba, ele estava fazendo as psicografias, viu que vinha vários espíritos dentro da casa, que ainda iria se comunicar, vários encarnados aguardando a comunicação. Era por volta de 1h da manhã, e ele começou a sentir dor nos olhos, e os seus olhos começaram a sangrar. Quando os olhos dele começaram a sangrar, ele olhou para o espírito de Antônio Loreto Flores, e falou com ele assim: ô Flores, vá atrás do Dr. Bezerra e pede a ele para aplicar uma medicação nos meus olhos. Embora estivessem doendo antes, agora eles estão sangrando. E eu estou vendo que tem vários espíritos aqui ainda para se comunicar. Com esse sangramento, eu não vou dar conta de continuar no trabalho. Antônio Loreto Flores vai atrás do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes retorna e fala com Chico assim: Chico, eu estava aqui desde o início do trabalho, por que você não pediu para já aplicar o anestésico, para a gente poder dar continuidade sem interrupção? Aí o Chico disse: porque eu pensei que daria conta da dor. E mesmo ainda, eu não penso que mereço o crédito dos espíritos, porque sou um burro de carga envolvido com essa necessidade do trabalho. Aí o Bezerra olha para ele e fala: se você é um burro de carga, eu sou o quê que você me chamou? Aí ele olhou para o Bezerra e falou assim: o senhor é o veterinário de Deus, aplica o remédio. E aí o veterinário de Deus aplicou o remédio, terminou o sangramento instantaneamente, anestesiou a dor, e o Chico continuou no movimento psicográfico mais 2 horas. Ele terminou as atividades 3h da manhã. E isso faz com que ele encerre a sua encarnação com uma consciência reta. Aproveitou todas as oportunidades de trabalho. Façamos o melhor que a gente puder. A dor existe. Toda dor tem uma causa. É necessário destruir a causa. Como fazer? Todos nós temos dificuldades, em maior ou menor grau. Não temos condições de avaliar quem está com uma dor maior. A pessoa saudável fisicamente, mas que a língua dela não para na maledicência, ela sofre muito mais do que o outro que está vitimado por um câncer, por uma AIDS, e está no quadro gravíssimo no CTI. Porque aquele está dando conta de rever as suas posturas enquanto internado no hospital. E aquela está se agredindo moralmente e não está tendo tempo de rever, porque não perde tempo em deixar de falar mal das pessoas, continua fazendo esse movimento. O sofrimento dela é inenarrável. Embora a gente se apieda do outro que está no momento reflexivo, e às vezes em coma. E o que é a coma para nós? Uma família chegou para o Chico e falou com ele: o nosso membro, um membro da família, ele já estava em coma há 14 anos. E os médicos estavam sugerindo na época a eutanásia, para que facilitasse o desenlace dele,
porque ele não retornaria mais, embora ainda não estivesse confirmada a morte cerebral. Porque para a morte cerebral, ele viveria apenas algumas horas. Mas ele continuava em coma há 14 anos. E aí o Emmanuel, do lado do Chico, fala com esses familiares assim: diga para os nossos irmãos que não é para facilitar o desenlace deste membro da família. Porque enquanto ele está em coma há 14 anos, ele está revendo inúmeras posturas do lado de cá. O corpo está em coma, mas o espírito está lúcido. Na realidade, ele entrou no estado comatoso, porque nós do lado de cá, disse Emmanuel, o colocamos neste estado. Nós o colocamos porque ele tem méritos nessa encarnação. Já era para ele ter desencarnado há 14 anos atrás. Mas como ele tem méritos e tem vários inimigos de outras épocas esperando por ele, aproveitamos o mérito e o colocamos em coma, porque vários inimigos já desistiram. Cansaram de esperar ele morrer. Vários desistiram, mas ainda existe um grupo resistente. Vamos trabalhando com os resistentes, ele faz uma revisão das posturas e os familiares e a medicina vai cuidando dele no estado de coma. Então, até a morte é momento de amarmos, de trabalharmos e sairmos da terra com uma consciência reta. Até quando lá chegarmos, nós temos um tempo para isso. Não sei quanto tempo, não sabemos quanto tempo. Avaliemos. Cada um sabe como, quando gostaria de morrer. Mas antes de entrar para essa casa, eu conversei com Deus Thanatos. Eu gosto muito do Deus Thanatos, que na Grécia é o Deus da morte. E eu conversei com ele e tive um papo com ele que eu vou contar para vocês daqui a pouco e que eu iria ter esse papo com vocês. Por exemplo, quem gostaria de morrer de uma vez? A morte chega, te leva e pronto. Levanta a mão para mim, só para eu ter uma ideia. A morte chega, te leva e pronto. Está ótimo. Levanta com vontade, deixa eu ver aqui. Uma boa parte, está ótimo. Quem gostaria de morrer lentamente? Bem lento, 3 meses, 8 meses, 5 anos, vai definhando. Poucos, lentamente, poucos, está ótimo. Tem uns que não levantaram a mão de jeito nenhum, porque está achando que não vai morrer, né? Esses aí eu lamento. Tem hora que eu acho até que eu falo em Minas Gerais, porque lá é que é assim. Nem para um lado, nem para o outro. Fica em cima do muro. Na hora que a gente dá a resposta, eles falam assim, era isso que eu estava pensando. Mineiro adora. Não é por isso que o Estado, já é por isso que o Estado está no meio do país. Sobe ou desce, você tem que atravessar por ele. Ele adora ficar em cima do muro. Mas olha bem, a maioria falou em morrer de uma vez. Pouquíssimos querem ficar. Eu tenho um outro pensamento. Eu prefiro ficar. Quero morrer lentamente. Ah, mas eu vou dar trabalho para os outros. Vou dar trabalho para todo mundo. Ainda vão me levar para o hospital, me voltar na cadeira de roda, trocar minha fralda. Vou dar o maior desgaste. Os outros vão ou ter raiva ou ter compaixão e transformar isso numa imagem de iluminação. Mas que eu vou dar trabalho? Ah, vou. Porque eu fiz um papo com o Thanatos e falei com ele que eu entraria hoje para fazer um estudo e se eu conseguisse adeptos para ele, ele me deixasse o máximo de tempo aqui na Terra. E ele me perguntou quais seriam os adeptos. Eu falei assim, a partir de hoje eu vou conseguir vários que querem morrer de uma vez. O senhor pode aguardar na porta que eles vão sair em fila. Ele está ali, ó, atrás do Virgílio. Estou vendo daqui. Eu queria que as pessoas que se manifestaram morrer de uma vez, pode passar por ali, ó. Ele está esperando. Porque quando nós falamos de dor inevitável, sofrimento opcional, nós optamos por ficar na terra. Já optamos por ficar na terra. Com dor ou sem dor, com sofrimento ou sem sofrimento.
Quando eu perguntei o morrer de uma vez, vocês pensaram em morrer de uma vez, mas pensaram, não agora. Uns estão assim, eu quero morrer assim, igual um passarinho. Passarinho morre de pedrada. Então, eu quero morrer de uma vez, mas primeiro eu quero trabalhar, depois eu quero aposentar, depois eu quero comprar um sítio, depois eu quero viajar. Quando eu tiver com 98 anos, eu quero morrer de uma vez. Não é isso, não. A morte é um único instituto democrático e autoritário ao mesmo tempo. Quando ela chega, com raríssimas exceções, aqueles que estão com méritos, ela vai pegar se for rico ou se for pobre, se for homem, se for mulher ou se for criança, se for idoso ou se for jovem, se estiver doente ou se estiver saudável, se estiver na cama ou se estiver trabalhando, se estiver viajando ou se estiver num bar, ela vai chamar. Ela vai chamar. Chegou a hora e ela te chama. Avaliemo-nos se estamos preparados. Aliviemo-nos no movimento de trabalhar com a dor. Trabalhar com a dor não é agravar o sofrimento, é aliviar o sofrimento. Todo mundo sofre. Avaliemos esse movimento. Façamos o melhor que a gente puder nas nossas relações. Agora, se a gente ainda assim, eu vim aqui hoje, Emerson, para me despedir de vocês todos, Thanatos está ali, pronto para levar alguns, que eu falei com ele que eu conseguiria vários adeptos. E agora eu estou vendo que vocês recuaram na minha proposta, o que não é nada interessante no meu acordo com ele. Então, façamos o melhor que a gente puder. A colocação de Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, poetizemos o nosso movimento reencarnatório. Poetizemos. Façamos da dor o nosso grande instrumento de crescimento. Quando Jesus coloca para nós, andai enquanto tendes luz, ele fala de luz. Nós, quando imaginamos luz, a gente imagina o conhecimento, a fé, o bem-estar, a caridade. Mas a única luz que todos nós temos chama-se dor. Andai enquanto tendes luz. Nem todos têm fé, nem todos têm conhecimento, nem todos têm a caridade, nem todos têm humildade, mas a dor todo mundo tem. Andai enquanto tendes luz, ele coloca no capítulo 12 de João, no versículo 35. Andai enquanto tendes luz, porque a treva, para que a treva não te apanhe, porque quem anda em treva não sabe para onde vai, para que a gente não fique perdido. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Andai enquanto tendes luz, andai enquanto você está com dor. Por quê? Porque é a dor que não te impede de ter consciência, baseado no conhecimento que te mobiliza para o trabalho. Andai, faz o melhor que puder. Mas ainda que a gente esteja em conflitos, em dificuldades, em transtornos, acalmemo-nos para acalmar as situações que a gente está inserido. Poetizemos para vivermos bem as relações que a gente está no contexto. E assim a gente diminui o sofrimento, embora tenha dor, muitas vezes plantada anos, séculos e às vezes milênios atrás. Poetizar significa contar com a ajuda de Deus no nosso dia a dia. Poetizar significa, ainda que não ore, ainda que não converse com a espiritualidade, reflita na presença de Deus no nosso dia a dia. Reflita porque Ele se faz presente. Assim ensinou para nós Rabindranath Tagore. Ele poetizou Deus na forma mais simples da gente entender a presença dEle. E nós vamos fazer a mesma coisa, trazendo essas reflexões, quando Tagore ensinou para nós assim: quem foi que fez o sol? Tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento.
do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica, e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão, o perfume das flores, o som, a luz, o ar, os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho, o ultravioleta, e fez da lagarta surgir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga. O inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade e um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever? E a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo. Quem tem tanto poder? Pergunta a outras vozes: quem pode me dizer? Eu vos peço, queridos irmãos meus, e as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões desta manhã, que a gente aproveite o dia de hoje nas nossas confraternizações familiares. Até a próxima.